Dando continuidade, pessoal, vamos agora entrar com a conexidade de cada elemento de barra, ou seja, vamos indicar em que nó ela começa e em que nó ela termina, ok? Então vamos lá, vamos para o início, né? Ó. Aí primeiro você vai ter que entrar com quantas barras tem a sua estrutura, né? Então aqui vai ter uma entrada de de dados, né? Ó, com NB, que é número de barras. Eu estou utilizando as mesmas variáveis que a gente utilizou lá em Viga, né? Para vocês não terem problema na hora de salvar o programa que vocês fez para Viga e depois manipular ele para transformar para Pórtico. Beleza? Mas não esqueça de salvar. Então deixa de Viga que ele vai ser avaliado, né? Então, depois que você sabe o número de barras, aí eu vou fazer um loop com i variando de 1 até nb, né? E nesse loop eu vou entrar, pegar lá do arquivo do mesmo jeito que a gente fez para a viga, né? Ó, o K, ou seja, a barra. Então essa entrada de dados, voltando a repetir, ela não tem a obrigação de seguir o loop, ou seja, é independente do i. Então você pode entrar com a barra do meio, depois entrar com o final, depois então isso fica independente, né? Essa forma é uma forma bem interessante da gente trabalhar. Ok? Então eu vou dizer qual é o início dessa barra, ou seja, qual é o nó inicial da barra K, ou seja, na primeira vez se K for 1, qual é o início da barra 1. Depois eu vou entrar com quem? Com o fim de K, né? E depois eu vou entrar agora com as características físicas, que é o E, que é o modo de elasticidade, que é igual ao que a gente trabalhou em Viga. Vou entrar com a área, que também nós não utilizamos em Viga, mas agora vai ter essa variável A, né, ó, esse vetor, que é exatamente a área da seção, né, já que aqui nós estamos trabalhando com pórtico, então a gente vai levar em consideração os esforços normais, beleza? E IN, que é a mesma variável que a gente utilizou lá em pórtico, que é a inércia do elemento de barra, beleza? Ok, pessoal? Aí aqui depois que eu entrei com todos esses valores, eu vou fechar o loop. Então eu já sei quais são os nós iniciais e finais de cada elemento de barra, sei o modo de elasticidade, que é uma característica física, sei a área e a inércia, que são características geométricas. Beleza? Então, pessoal, sabendo disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou até diferenciar um pouquinho de viga, já vamos calcular o L, ou seja, o vão de cada elemento de barra. Note que nós estamos trabalhando com pórtico, então você pode ter uma barra na horizontal, pode ter uma barra na vertical e pode ter uma barra inclinada. Então vamos generalizar, né? Ó. Aí aqui eu vou fazer os mesmos cálculos, vou fazer um I variando de 1 até NB. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer? Vamos calcular o L de cada barra, né? Vou fazer aqui um procedimento que é bem grandinho. Ou seja, pessoal, a barra eu tenho um nó inicial, né? Ó, que aqui vai ser um par ordenado x e y inicial, e tem um nó final. Eu estou generalizando, estou colocando cano inclinado. Então isso aqui, pessoal, vai ser o L de I. Então esse L de I ele vai ser calculado pela raiz dos quadrados dos catetos. Ou seja, eu vou fazer o x final menos o x inicial ao quadrado, mais o y final menos o y inicial ao quadrado e tira a raiz. Então isso aqui nada mais é o teorema de Pitágoras, né, para achar o L. Se essa barra estiver na horizontal, perceba que a diferença do y vai ser zero. Então vai ser o que? Isso aqui é o quadrado, tira a raiz, volta a ser o L. Se tiver na vertical, do mesmo jeito, a diferença do x vai ser zero. Então você vai ter o que? A diferença do y ao quadrado, tira a raiz, pronto. Então nada mais, nada menos a gente está fazendo isso, beleza? Então o que é que a gente vai fazer? O L de I vai ser igual. Primeiro, eu vou tirar a raiz. Então, eu vou colocar SQRT. Ok? Vai ser a raiz de quem? Do quadrado SQR. Quadrado de quem, pessoal? Do X do início, do fim,
de I, ok? Note que aqui eu fechei, ó, desse aqui, mas falta fechar, menos o x de início de I. Ó, fechei, agora falta fechar esse aqui, né, ó. Isso aqui vai ser elevado ao quadrado, hein? Então, chave. Mas, agora eu vou fazer a mesma coisa com y. SQR de y de fim de I, né, ó, menos o y de início de I. Ok? Pronto. Quando eu faço isso, pessoal, eu somo e depois tiro a raiz. Ó. Então, falta fechar o raiz quadrada aqui, ó, tá vendo? Ó, cuidado com esses parênteses para não dar erro, né? Ó. Depois que eu calculo o LI, pessoal, eu também sou obrigado a calcular o cosseno e o seno dessa barra, ou seja, o quanto ela está inclinada, beleza? Então, para eu obter, perceba que quando eu trabalho nessa situação aqui, ó, o meu cosseno vai ser o que, pessoal? Vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é L. Beleza? E o meu seno vai ser o que? Cateto oposto sobre a hipotenusa, que é L. Beleza? Então, é fácil da gente calcular o seno e também é fácil a gente calcular o cosseno. Então, eu vou criar um vetor que vai ser o cosseno de x. Perceba, pessoal, que nos livros que vocês vão tratar de análise de estrutura, quando trabalha com análise matricial, ele trabalha cosseno de x como sendo cx e seno de x como sendo cy. Cuidado com isso aqui, os dois não são cosseno. Por que eles fazem isso? Para vocês não utilizarem o nome cosseno nem seno. Tá entendendo? Então, você olha o cosseno de x, opa, o x é cateto adjacente, então esse aqui é o cosseno. Então, tem c de x é cosseno. C de y, olha o y é cateto oposto, então é o seno, né? Isso é uma nomenclatura que você pode colocar, desde que, cuidado, não colocar o cosseno e o seno como sendo uma palavra de trabalho, porque vai dar erro. Aquela palavra já é utilizada para calcular o seno e o cosseno, então você pode utilizar mesmo, é só diferenciar, né? Mas aqui a gente vai colocar c de x de i, né, ó, para calcular o cosseno. Isso aqui vai ser igual ao que, ó? Primeiro, a cateto adjacente, ou seja, x de fim de I, né, ó, pronto, menos o x do início de I. Beleza? Ó, então, isso aqui, quando eu faço a diferença, aqui é o que? Cateto adjacente, dividido por L de I. Com isso, pessoal, eu achei o cosseno, beleza? Para achar o seno, vou ter que colocar ponto e vírgula aqui, vai ser C de Y, né, ó, de I, que vai ser igual, aí eu vou fazer o quê? Vou fazer agora o contrário, Y de fim de I, ok? Menos o Y do início de I. Ok? Pronto. Fechou, dividido por L de I. Beleza. Ó, pessoal, isso lá em Vig foi o que a gente fez. A gente primeiro entrou com todos os dados, depois foi que a gente fez esses cálculos. Aqui eu já estou aproveitando para já ir imprimindo para a gente verificar se as coisas estão corretas. Beleza? Então, pessoal, quando eu fiz isso em todas as barras, então eu vou calcular o vão dela e vou calcular também os senos e os cossenos, né? Aí aqui eu já posso o que? Já posso imprimir. Então, eu vou fazer somente um loop aqui para vocês imprimirem. Mas para isso, eu queria que vocês colocassem o cabeçalho, né? Imprimissem o cabeçalho. O cabeçalho vai ser o que? A barra, né? Ó. Aí você vai dizer o que? Qual é o tamanho? Vamos colocar o início também, ó, o início, o fim, somente para questão de verificação. Muito embora isso aqui vai ficar no relatório da análise daquela estrutura. O vão, o C de X, o C de Y, o E, a área e a inércia, né? Eu quero que vocês imprimam isso aqui, beleza? Aí depois que vocês vão escrever o cabeçalho, aí vocês vão fazer um loop com I variando de 1 até NB, número de barras, né, ó, e vão imprimir quem? Primeiro vai ser o valor de I, beleza? Depois vai ser o início de I, de acordo com o cabeçalho, ó.
depois vai ser o φ de I, depois vai ser o L de I, depois vai ser o CX de I, depois vai ser quem? O CY de I, depois vai ser o E de I, depois vai ser a área de I, e por último o IN, a inércia de I. Beleza, pessoal? Aí isso aqui vocês vão imprimir, né, ó. Fazer um que ficou meio pronto. Vão imprimir e aqui vocês vão para o fim. Beleza? Aqui chegamos ao fim da nossa estrutura. Para essa parte com relação à conexidade das barras. Beleza, pessoal? Com isso, pessoal, a gente já pode verificar que, de acordo com a estrutura que nós vamos usar como exemplo, né, ó, vamos definir qual vai ser o vetor L de I que nós vamos calcular. L de I. Isso aqui, pessoal, eu estou dando uma ênfase tremenda nessa parte porque a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vai trabalhar com rotação, né? Ó, e vocês têm que criar um padrão de forma que os seus cossenos e seus senos sejam todos eles bem seguros, né? Porque eu aconselho a vocês a trabalhar sempre com cosseno positivo, né? Ó, o que é que significa dizer o cosseno positivo? Que ele esteja no primeiro, o desenho esteja no primeiro ou no quarto quadrante, né? Ó, imagina aqui um sistema de eixo e aqui está o seu elemento de barra. Então perceba que esse seu elemento de barra, por ele estar no primeiro quadrante, ele vai ter um cosseno positivo e um y negativo, beleza? Ah, professor, quer dizer que a minha entrada de dados tem que ter um i inicial, ó, menor do que o i final, tá entendendo? Ó? Então, para ter essa garantia, se você colocar o φ menor, perceba que vai estar aqui nesse quadrante, aí você vai ter o que? O cosseno negativo, isso pode complicar, né? Não é que você possa fazer isso, não, você pode, mas você tem que fazer análise de tudinho para não errar. Então, se você admite o primeiro quadrante e o quarto quadrante, perceba que todos os dois, o que é que acontece? O seu cosseno vão ser positivo. Se você pegar no segundo e no terceiro, o seu cosseno vai ser o quê? Negativo. Ou seja, eu estou dizendo negativo porque o meu início é aqui e o meu final é aqui. Então, vai ter esse valor aqui negativo. Tá entendendo? Então, aconselho a vocês a trabalharem com o desenho da estrutura sendo um cosseno positivo. Beleza? Então, neste caso aqui, perceba, pessoal, que essa barra está inclinada. Então, você já vai verificar, opa, professor, o cosseno dela vai ser positivo. Realmente vai, ó. E vai ser de quanto? De 3 dividido por 5, que é o tamanho dela lá. Esse cosseno aqui vai ser 1. Tá entendendo? Então, ele está na horizontal. Então, obviamente, aqui o seno vai ser 0 para essa barra. E o seno dessa barra vai ser o quê? 4 dividido por 5, ou seja, 0,8. E todos os dois são positivos. Ah, professor, estou entendendo. Então, significa dizer, se essa estrutura não tivesse essa barra, e essa barra fosse aqui, ó, inclinada aqui, perceba que nesse caso aqui, o cosseno dela vai ser positivo, mas o seno vai ser negativo, que está para baixo. Aí você tem que trabalhar com essa questão do seno, mas só fica restrita a questão do seno. O certo seria você desenhar a forma que você quisesse, mas você teria que analisar os senos e cosseno de cada estrutura dessa. Se der negativo, porque na hora da gente trabalhar com a formulação, que a gente vai ver na determinação dos vetores, tanto carregamento de barra como outra coisa, a rotação, a gente vai ter que fazer essa análise. E quando eu garanto que o meu cosseno sempre vai ser positivo, aí eu só vou me preocupar com o seno, vai diminuir bastante o meu trabalho. Então, a minha garantia de eu ter uma discretização boa é o quê? É os nós iniciais sempre serem menores que os nós finais, beleza? Na hora que você enumera isso aqui, beleza, você vai ter essa garantia, né? E você já pode fazer a numeração de forma que você tenha o quê? Os cossenos positivos. Não vá fazer cosseno negativo, porque se você fizer um cosseno negativo, se você não fizer uma análise, a gente pode fazer essa análise, mas a gente vai perder muito tempo, porque é muito trabalhoso, você tem que fazer várias. Então aqui vai ser o seguinte, é você fazer o seu programa rodar. Então beleza, na hora que você precisar disso, vamos dizer assim, na sua vida profissional, você vai ter que fazer todos esses trabalhos e você tem como
fazer e testar, para você ter um F2, beleza? Então vamos lá, ó. Então a partir disso eu consigo determinar os vãos das barras, ou seja, obviamente que essa aqui vai ser a barra 1, essa aqui vai ser a barra 2, né? Porque eu vou trabalhar nó 1, nó 2, nó 3, tá vendo? Então sempre o nó final é maior a numeração que o nó inicial. A barra 1 inicia no nó 1, vai até o nó 2, o 2 é maior que 1, tá vendo? A barra 2 vai do 2 ao 3, o 3 é maior que 1, ok? Mas se tivesse aqui uma outra barra, se ao invés de ser assim, fosse assim, aí você teria ter problema na questão dessa aqui. Então seria melhor você trabalhar aqui a barra 1, a barra minto. Se essa estrutura não tivesse isso aqui, tivesse uma barra aqui, ó, note que essa inclinação vai provocar um seno negativo e um cosseno negativo. Então você poderia trabalhar com uma discretização aqui, ó, 1, 2 e 3. E note que nessa numeração, o que é que vai acontecer? Essa barra aqui, ela vai ficar com cosseno positivo, né? Mas vai ficar com seno negativo, mas só faço análise com ele, não faço com cosseno, beleza? Então, essa preocupação que eu tenho é na questão de numeração das barras, ou seja, sempre começar com o nó menor e terminar com o nó maior. A partir do momento que você consiga fazer isso, mas professor, se eu fizer 1, 2 e 3, também vai ser o inicial menor do que o final, sim, mas aí você vai trabalhar aqui com cosseno negativo. Então, melhor você colocar o 2 aqui, ó, e o 3 aqui. Entendido, pessoal? Isso é um pouquinho complicado, mas vocês vão continuar esse programa, vocês vão fazer todas essas análises. Então, quando você faz todo esse processo, qual vai ser o vetor ali que nós vamos encontrar? Barra 1, vamos encontrar 5 metros, ou seja, o valor da barra 1 é de 5 metros. Beleza? Que vai ser, ó, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, fica o que 9 mais 16 dá 25, tiro a raiz da 5. E a barra 2 vai ser o que? Vai ser 4. Né, ó? Os vetor cosseno de x, vamos ver qual vai ser os cossenos de x. Então, o primeiro valor, nota que o cosseno vai ser positivo, que vai ser o que? 3 dividido por 5, dá 0,6, ou seja, 0,6. Ok? E o segundo cosseno vai ser o que, pessoal? Como está na horizontal, o cosseno vai ser igual a 1. Ok? Qual vai ser o seno? O seno dessas barras. Ah, professor, o seno aqui vai ser positivo, né? O cateto oposto, que é 4 dividido por 5, vai dar 0,8. Ok? E o seno dessa barra vai ser quanto? Ela está na horizontal. A horizontal, o seno é 0. Ok? Se essa barra tivesse aqui na vertical, aí o seno seria 1 e o cosseno seria 0. Beleza? Então fica fácil a gente definir tanto os senos como os cossenos. E é bom vocês dar uma verificada com relação ao sinal, que vai ter casos que você vai encontrar um seno negativo. Ele pode ser, quando tem um cosseno negativo, aí complica um pouco. Aí você vai ter que fazer uma discretização com os nós de forma que sempre tenha um cosseno positivo. No programa que eu fiz com os meninos, que foi o TCC do Celino e do Bruno Reis, eles analisaram o seno e cosseno, então saiu perfeito, mas deu um trabalho que eles só não me chamaram de arroz doce, mas o resto, né? Mas essa é a dificuldade que a gente tem nessa discretização, vocês têm que ter esse cuidado, beleza, pessoal? Então, com isso aqui, nós terminamos a parte na parte de conexidade dos elementos de barra, ou seja, eu identifiquei o início e o final. Agora vamos para a parte, né, de vinculações, né? Ó, deixa eu copiar aqui. Então perceba, pessoal, que nessa nossa estrutura nós temos 3 nós, mas somente 2 nós têm vinculações, beleza? Que vai ser o nó 1 e o nó 3, né? Ó. Então, da mesma forma que nós trabalhamos lá em viga, nós vamos utilizar, sendo que lá em viga nós tínhamos 2 graus de liberdade em cada nó. Ou seja, nós tínhamos deslocamento vertical, né, ó, ou força, e rotação ou momento. Uma deformação e outra esforço. Então, para cada nó nós tínhamos 2 graus de liberdade. Agora não, nós temos 3. Nós temos para cada nó um deslocamento horizontal, de acordo com o nosso sistema de referência, né, ó. Então, nós temos um deslocamento horizontal, um deslocamento linear vertical e uma rotação.
né? Ó, então vamos ter que trabalhar com essas vinculações com 3 graus de liberdade. Mas vocês conseguem identificar qual é o grau de liberdade deste ponto A aqui. Ah, professor, o A aí é um engaste. Então, o que é que acontece? Ele tem tanto impedimento de deslocamento horizontal, como impedimento de deslocamento vertical, como rotação, né? Então, vou colocar nas primeiras 3 posições desse vetor vinculação, 1, 1, 1. Então, eu estou dizendo que para 1 é 1, ou seja, está impedido, para 2 é 1, está impedido, e para 3 é 1. Aqui nesse nó, que é o nó B, note que ele não tem vinculação, então está tudo liberado. Ele pode se deslocar na horizontal, pode se deslocar na vertical, também pode girar. Então as 3 próximas posições vão ser 0, 0, 0. Aqui em C é um apoio, né? Um apoio do segundo gênero. Então tem impedimento apenas no deslocamento linear na horizontal e impedimento de deslocamento linear na vertical. Então, mas tem a rotação liberada. Então, os 3 últimos valores desse vetor vai ser o quê? 1, 1, 0, né? Ó, de acordo com a nossa sequência aqui. Beleza, pessoal? Vai ser 1, 1, 0. Ou seja, está impedido o deslocamento horizontal, né? Ó, está impedido o deslocamento vertical, mas está liberado a rotação. Beleza? Então, vamos utilizar o mesmo procedimento, vou até colocar aqui, ó, vou aproveitar papel, que nós fizemos em vigas, né? Ó, então, vamos lá. Vamos iniciar o programa. Depois que a gente inicia o programa, né? Ó, eu vou zerar todo o vetor vinculação da mesma forma, tá tudo zerado, ou seja, não tem, então vou fazer agora um i variando de 1 até o que, pessoal? 3 vezes número de nós, né, ó, pessoal? Em viga nós colocamos 2 vezes o número de nós, porque lá nós tínhamos 2 graus de liberdade. Agora nós temos 3 graus de liberdade. Então lá nós tínhamos 3 nós, então nós guardamos 6 posições, né? Ó, 2 vezes 3, 6. Agora a gente vai ter que guardar 3 posições por nó, então 3 vezes 3 vai ser 9 posições. As 3 primeiras relativas ao nó 1, as 3 seguintes ao nó 2 e as 3 seguintes em relação ao nó 3. Olha como é fácil, né? Ó, depois que eu coloco isso aqui, eu vou fazer o procedimento dizer que vinc, mesmo variável que a gente colocou lá, né, vai ser igual a 0. Note que esse vinc, pessoal, é real, é inteiro, né? É só identificar o 0. O 0 é o que? É livre, ok? E o 1 é impedido. Ok? Então, é essa notação que nós vamos utilizar. Depois que a gente zerar tudinho, o que é que eu vou fazer? Agora sim, eu vou guardar ou 0 ou 1 de acordo com as vinculações. Então, para isso, eu tenho que saber número, né? Eu vou utilizar a mesma variável, né? Ó, eu vou lá pegar no arquivo de entrada de dados, número de nós com vinculações, NN20. Ok? Depois que eu pegar, nesse caso aqui vai ser o que? Vai ser 2, né? Ó, e vou fazer um loop com o i variando de 1 até NNVIC. E vou pegar lá no arquivo de entrada de dados o que? O K, né? Ó, ou seja, qual é o nó que tem vinculação. Vou pegar o vinc, tudo na mesma linha, ó, tudo bem. O vinc, note que vão ser 3 valores por nó, né? Então aqui vai ser o que, ó? 3 vezes K menos 2, ok, ó? Vinc 3 vezes K menos 1, né, ó? E vinc 3 vezes K, ok? Então, aqui vai ser essa entrada de dados que nós vamos pegar lá do arquivo de entrada de dados, beleza? Então,
Depois que você faz tudo isso, você vem aqui, ó, e pega todos os valores, beleza? É interessante também a gente colocar as vinculações, né? Ó, então vocês vão imprimir os valores e ao mesmo tempo identificar, né? Mas vamos deixar isso aqui, como a gente fez lá em Viga, lá no próximo procedimento, né? Que vocês vão identificar se é um engaste, se é um apoio do primeiro gênero, né? E se é um apoio do segundo gênero, ok, pessoal? Quando você coloca apoio de segundo gênero, depende você dizer se é em relação ao sentido, né? Ó, então, para a parte de desenho, seria interessante você já trabalhar com a questão da posição do vetor, principalmente a posição da vinculação, principalmente de primeiro gênero. Porque preste atenção aqui, ó, a estrutura. Ó, eu posso trabalhar com essa estrutura dessa forma, né? Agora imagine se esse apoio aqui ele não for do segundo gênero, for do primeiro, ou seja, ele é dessa forma aqui, ó, ok? E você vai colocar, perceba que em relação às três posições, né, ó, vamos trabalhar com o vetor Vink para essa situação aqui, ó, só questão de exercício, ó, Vink. Qual vai ser o vetor Vink para essa situação aqui, ó? Eu tenho um engaste, aqui eu não tenho nada, aqui tem um apoio, né? Um apoio do primeiro gênero que está, ó, impedindo apenas na vertical. Ok? Então, esse vetor vinculação vai ser o que? Para o nó 1, então, esse nó 1, que é o A, vai ser as três primeiras posições. Como todos estão impedidos, é um engaste, então vai ser o que? 1, 1, 1. Isso aqui é o que, pessoal? É um engaste, ou seja, você já definiu como sendo engaste. Mas a questão da notação do engaste, tanto faz ser um engaste assim como um engaste assim, depende, porque isso é só uma notação. Beleza? O segundo nó vai ser as três próximas posições. Não tem, é tudo liberado, tanto deslocamento em X, em Y ou em Z. Então aqui as próximas três vão ser o que? Vão ser zero. Ó. Os próximos três posições. Aqui é nessa situação aqui, ó. É um apoio do primeiro gênero e ele está nessa posição. Por quê, pessoal? Ele poderia estar aqui, ó. Ele poderia estar aqui. Então isso aqui é diferente. Esses dois apoios do primeiro gênero, eles são diferentes, porque um tem impedimento em Y, outro tem impedimento em X, e isso aqui vai alterar essa próxima três posições. Como eu tenho apenas aqui esse aqui, ó, então vamos lá, ó, tem um impedimento impedido apenas em Y, X está liberado, então vai ser 0, 1, e rotação também está liberado, 0. Se fosse essa situação aqui, ó, qual seria essas três últimas posições? 1, ou seja, tem impedimento em X, 0 e 0. Né, ó? Então seria bom vocês identificarem essa situação e já planejar uma forma de você, na hora que for desenhar a estrutura, já colocar de acordo com sua entrada de dados. Ou seja, ou uma simbologia aqui ou uma simbologia aqui. Entenderam, pessoal? Então isso é muito interessante na parte de desenho, né? Ó, então, pessoal, beleza? A aula de hoje nós trabalhamos com a conexidade dos elementos de barra, né? Ó, vou deixar para essa questão de identificar lá no próximo passo, que a gente vai fazer os procedimentos, né? Ó, nós fizemos a conexidade dos elementos de barra, super tranquilo, e trabalhamos com as vinculações, beleza? Então vamos para a próxima aula.